Vamos lá, Abel. Mais um. Vamos sacudir os confetes. Ontem, né? Passamos a noite na folia. Hoje só Deus sabe como é que eu acordei. Brincadeira, mas é sempre uma alegria, né, Abel? Uma boa noite pra quem tá conosco. Bom dia. Pra quem não dormiu ainda, pra quem já tá do carnaval. Esperando a folia do último dia de carnaval hoje, né? Terça-feira. Espero que vocês tenham entre aspas, se precavido ou se prevenido, né, do corona, se cuidado da máscara, mantendo distância nos blocos, né, Abel? Porque nos blocos, a distância não tem graça. Conversa. E assim, é importante. Né? Isso aqui é coceira do carnaval, que tá coçando, vou espirrar aqui do Deve pó. Ser os confetes, o pó do salão, aquela coisa, o confete. Abel, me fala uma coisa. Hoje, 1º de março, o que a gente tem que pedir para quem está nos acompanhando? Que faça o quê? Pelo amor de Deus, né? Deem o like, porque é muito importante para o canal. É fundamental para o crescimento do canal o like, que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem com seus amigos. Esse compartilhamento tem que ser realmente incisivo, porque o nosso canal está crescendo. Eu acho que eu e o Piazza daqui a pouco vamos aí fazendo uma aposentadoria forçada, né, Piazza? Porque já 50 episódios. 50 episódios. Então eu acho muito bacana que a gente tem esse apoio de vocês, que vocês têm essa assistência e o nosso patrocinador, sabe que é quem faz tudo isso por Você sabe que o patrocinador tá entusiasmado com o carnaval. Você viu o videozinho do carnaval? Eu não entendi aquele videozinho do carnaval do nosso patrocinador. É um videozinho interessante. Interessante. A folia do carnaval com implantes mamários. GCA, obrigado. Obrigado pelo apoio ao canal. Não, diga de passagem, a GCA com certeza ela dá um up pro carnaval, porque as mulheres se expõem muito mais. É verdade. Então, realmente, com certeza. E aí, quando você vê na televisão ou ao vivo, a televisão é antigamente, né? Mas ao vivo, ali no desfile lá como chama? Do Rio de Janeiro, de São Paulo, no Marquês do Sapucaí. E mamas lindas são mamas que têm implantes de GCA. Com certeza. O nosso patrocinador, muito obrigado. E hoje, quem nós trouxemos da folia de carnaval? Me conta, eu não sei, eu vou agradecer, porque ele saiu também do salão. Saiu do salão. E numa terça-feira de carnaval, realmente merece. Como é que é, Piazza? Como é que me conta? É especial. Isso aí, assim. A gente tem o prazer, na verdade, assim, eu conheço o Fábio já há muitos anos, nosso amigo, e eu sei que, assim, o Fábio só aceitou vir porque ele é meu amigo. E porque não gosta de carnaval. Exato, ele falou que gosta de carnaval. Mas, Fábio, obrigado pelo aceite. O Fábio é uma honra ter você aqui. Cirurgião geral, e tem um currículo enorme, Abel, que a gente... Se ficasse falando currículo, ia demorar muito. Então nós vamos começar... Ia acabar o carnaval e não ia ter o podcast. Ia chegar na quarta-feira de cinza e a gente só na... Ô, Fábio, a gente sempre pergunta a mesma coisa, mas pra você eu não vou perguntar isso. Eu queria saber assim, hoje eu sei que a gente fez uma chamada no canal que você é diretor do IMESC. Isso. O IMESC é um centro de peritagem médica, resumindo assim. O IMESC é uma autarquia da Secretaria de Justiça. Tá. O que leva você a ser a diretor? Qual foi o caminho até você chegar a ser diretor? Foi ao acaso ou foi uma procura sua? A minha formação básica foi de cirurgia de emergência. Eu sou cirurgião do pronto-socorro. Mas eu trabalho com processos médicos, na verdade, desde o começo da residência. Fim da faculdade eu já atuava nisso. Quem te influenciou nisso? A minha turma de moleque, de adolescente, eu fui fazer medicina e eles todos foram fazer direito. Como a formação deles é mais rápida, mais curta, quando a gente estava no meio da faculdade, eles já tinham um escritório, já tinham casos e precisavam de ajuda. Entendi. E aí falavam comigo. Então eu comecei, na verdade, a lidar com processos com interesse médico. Na época, quando a gente ainda estava na faculdade e na residência, essa judicialização ainda era muito menor. Estava começando. Mas ainda já tinha um outro componente, que é a indenização por dano corporal, né? Então, alguém atropelado, quebra a perna, pede uma indenização, alguém tem que valorar aquilo, quanto vale aquela fratura, ou quanto a pessoa vai ser indenizada. Já era uma conta complicada. Então foi deles, entre aspas, seus amigos que eram eles que me puxaram para isso. Que te pediram esse apoio. Mas aí passei literalmente décadas atuando como cirurgião, no pronto-socorro, operando, consultório, mas também fazia assistência técnica. E uns
uns 10 anos atrás, uma outra colega nossa, a Regina Messina, era a diretora do IMESC e me chamou para trabalhar com eles. Eu comecei a trabalhar lá em 2014 e aí dentro do IMESC eu comecei a atuar como perito, que é uma outra coisa, é um pouquinho diferente do assistente técnico, até chegar na direção. Ela saiu do IMESC há já uns anos e eu assumi a direção. Me explica a diferença. Você sabe a diferença, Abel? Não sei. Assistente Técnico e perito. Qual a diferença? Eu não sei. Termo geral, um processo tem duas partes. Duas pessoas se desentenderam, uma está demandando a indenização da outra por um dano que ele sofreu. Ok. Se o caso tem considerações médicas, qualquer consideração médica, o juiz ele nomeia um médico da confiança dele para opinar a respeito do caso, esclarecer os pontos duvidosos do caso. Perfeito. Esse é o perito. Esse é o perito. Esse é o perito. Ele é neutro no caso. Ele não tem relação nenhuma com as partes. O juiz indica o perito. Ok. Como o juiz indicou um perito para se manifestar a respeito do caso, as partes, quem está sendo processado e quem está processando, tem direito de também nomear seus médicos para acompanharem esse processo. São os assistentes técnicos. Para fazer outra peritagem? Não, eles acompanham a perícia. Então, eles se manifestam a respeito do caso. O Abel fazer... O juiz pediu para o Abel fazer uma peritagem. Aí vai eu e você olhar o que o Abel vai fazer. A gente acompanha o que ele está fazendo. A gente questiona durante a perícia. A gente apresenta para ele questões que ele precisa responder a respeito do caso e a gente argumenta o caso perante o juiz. Porque hoje menos, né, Fábio? Mas antigamente, às vezes o juiz botava, vamos supor, o caso era um caso de urologia e o juiz botava como perito um ginecologista. Isso que eu ia perguntar. Então, você entendeu? Isso ainda acontece? A gente passou essa transição, mas o que acontece? O nosso antigamente, quando a gente estava, sei lá, no século passado... o século passado, quase a totalidade dos peritos eram legistas. Médicos legistas. Há exceções famosas, mas a maioria dos peritos e assistentes técnicos eram legistas. São os colegas que fizeram faculdade de medicina com a gente e foram fazer residência de medicina legal. Tá. São legistas. E havia muito pouca gente de vivência clínica. Hoje em dia, isso vem mudando, então já está quase que 50%, digamos assim. A gente já tem muito médico que vem da vivência clínica, da medicina assistencial, como eu, por exemplo. Ele é cirurgião, ele é pediatra, ele é ortopedista, ele é psiquiatra. Mas o que o Abel questionou, por exemplo, como... todo processo de psiquiatra, o juiz denomina um perito psiquiatra? Então, alguns juízes fazem isso, mas é desnecessário. Não é necessário. Perícia médica é uma especialidade hoje. A MB tem um título de especialista em perícia médica. Não sabia disso. E o que o juiz precisa que seja feito é... O juiz não precisa que a pessoa seja operada. Ele precisa que se faça um laudo pericial. O especialista em laudo pericial é o médico perito nomeado com título de especialista. Tá. Então, quando eu estou me manifestando a respeito de um caso, eu sou cirurgião, por exemplo, eu estou me manifestando a respeito de um caso de obstetrícia, eu não preciso fazer parto. Eu não preciso conduzir o trabalho de parto, eu não preciso fazer pré-natal daquele paciente. Isso. Eu preciso fazer um laudo pericial competente, conclusivo e que resolva a questão. Entendo. Mas em alguns momentos você pode lançar a mão de algum colega à vontade para te auxiliar nessas nuances da especialidade. O perito ele pode usar o recurso que ele achar necessário para concluir o laudo. Então, se é um caso de ginecologista, você liga ao amigo seu ginecologista e fala... A gente discute os casos frequentemente, a gente discute os casos entre a gente. A comunidade de peritos médicos da cidade de São Paulo, ela não é tão grande, então meio que mais ou menos todo mundo se conhece. Entendo isso. Então a gente tem colegas que são cirurgiões, obstetras, neurocirurgiões, que seja, todos eles atuam como peritos livremente. Todos eles com título de especialidade em perícia médica. E a gente se conversa livremente. Eu frequentemente entro em contato com os colegas do hospital para perguntar coisas, esclarecer coisas. Eu estou agora com um caso bastante complexo e que na verdade é marginalmente médico, é a respeito de protocolo de pesquisa. Sim. E o que eu estou fazendo? Eu estou indo em todos os grandes centros de pesquisa clínica para conversar com os gerentes, para entender como é a dinâmica deles. Isso chama diligência. Eu tô fazendo coisas para entender bem a questão e poder me manifestar
com solidez, com fundamentação Ô, pro Flávio, perito. me explica uma coisa, por exemplo, a gente sabe, sei lá, pediatra. Então, assim, tem o pediatra que é de destaque. Então, aquele pediatra é o melhor pediatra de São Paulo. Então, ele tem uma clínica enorme. Aí, aquele lá é urologista, o melhor urologista. Semana passada tivemos ontem aqui o doutor Anuar, por exemplo. E a clínica dele é lotada. O perito também tem isso, ou seja, o juiz fala assim, ó, só quero que o Alexandre faça perito para mim. Ele tem o perito não é de escolha, de preferência. De preferência, esqueci a de... Isso existe. A nomeação do perito é uma posição de confiança. É o termo que isso, confiança, exato. Existe o perito de confiança do juiz? Tem. Não é o da vez. Não, então. Essa é a minha dúvida. Os juízes, eles nomeiam... Como é uma nomeação de confiança, o juiz precisa confiar no que está sendo escrito ali. Inclusive porque aquilo vai ser questionado em juízo. Os assistentes técnicos vão questionar assim, eu não consigo fazer um laudo que agrada às duas partes. Quer dizer, inevitavelmente um dos assistentes técnicos vai discordar do que eu estou fazendo. Sem dúvida. Então aquilo ali precisa ser sustentado na frente do juiz depois. Depois de um tempo fazendo isso, o juiz tem uma relação de confiança com o perito que ele nomeia. O perito participa dessa audiência? Não, a gente faz tudo por escrito. Hoje em dia, na verdade, é tudo eletrônico. Tá, né? Entendo. Então, não é essa coisa ao vivo, assim, não é um debate ao vivo. Não. O Tribunal de Justiça, ele tem um sistema eletrônico em que todo mundo se manifesta ali dentro de cada processo. Entendi. Mas esse mesmo sistema tem um catálogo de auxiliares da justiça, porque não é só médico, tem um monte de coisa. Sim. Auxiliares da justiça. E o juiz que não tem um perito de sua confiança pode pedir que o seu cartório nomeie um perito daquele catálogo. Entendi. Então eu preciso de um perito contábil, um perito agrimensor, um perito engenheiro, e eu não conheço, não tem alguém com quem eu tenho um trato de confiança como esse, o cartório nomeia, é um sistema eletrônico por rodízio. Agora, se ele tiver, ele pede. Se ele tiver, ele nomeia nominalmente. Agora, por exemplo, o juiz recebe do governo, ou seja, ele tem o salário do governo. Ele recebe salário, ele não tem nada a ver com... E o perito, ele é do governo? Quem paga o perito? Então, o perito é pago pelas... O juiz determina quem vai pagar o perito. Mas os critérios que o juiz usa são... Ele pode determinar que uma das partes pague o perito, ele pode ratear entre as partes os honorários do perito, ou ele pode determinar que a defensoria pública pague os peritos. Uma coisa interessante. E no estado de São Paulo, a gente tem uma autarquia que faz essas perícias pro juiz de graça, entre aspas, porque não existe nada de graça, né? O estado de São Paulo financia o IMESC, e o IMESC faz as perícias de todos esses casos. Quer dizer, o IMESC é esse serviço... O IMESC é uma autarquia da Secretaria de Justiça, não é do tribunal, a gente é do ramo executivo. Entendo. Eu presto contas para o secretário de Justiça. Tá. E que faz todas as perícias. Quando o judiciário precisa de uma perícia médica, o IMESC faz. E sai de graça para todas as partes. De graça, entre aspas, porque nada é de graça. Sim, mas quem paga, por exemplo, o perito do IMESC? É o governo. A Secretaria da Fazenda paga salário de funcionário público para esses peritos. Não paga... Eles são funcionários. São interessantes. Eles são funcionários. Mas o perito, ele pode também botar o honorário dele. Então, o perito nomeado pelo juiz, ele apresenta uma estimativa de honorários, falando, meu serviço vai custar isso aqui, e aí o juiz determina quem vai pagar isso, pelos critérios dele. Então ele pode ratear, ele pode... Mas isso não fora do IMESC. Fora do IMESC. É o perito nomeado da vara. Tá. Então, o juiz da uma vara do Fórum Central fala, olha, eu quero que o doutor Fábio se manifeste a respeito. Eu estou nomeando o doutor Fábio para ser perito nesse caso. Por favor, apresenta a sua estimativa de honorários. Eu apresento para ele minha estimativa de honorários. Aí ele determina quem vai depositar esse dinheiro em juízo. Depois que eu termino meu trabalho, ele me paga. Mas eu não entendi agora uma coisa que me deixou interessante, que é uma área que eu graças a Deus, não... mas assim, nem todos os peritos de São Paulo estão no IMESC, então. Não, mas nós somos, assim, nesse meio gigante. Nós somos o HC da perícia médica brasileira. Então, em São Paulo, o juiz nunca determina esse valor. É raro. O IMESC faz mais perícia médica que o resto do Brasil junto. Tá bom. Então, nós somos muito grandes. Mas absolutamente não cobrimos a totalidade dos processos de São Paulo. Então, você acha que pode ter entre aspas, o juiz pode
ignorar o IMESC e pedir um perito particular? Como se cortaria isso? Tipicamente, assim, se uma das partes do processo não tem capacidade financeira para suportar o rateio, isso. Então tem direito à assistência judiciária ou justiça gratuita, o juiz automaticamente nomeia o IMESC. Ok. Tá? O volume de perícias é muito grande, é gigantesco. Então, do mesmo jeito que tem fila no ambulatório de cirurgia plástica do HC, tem fila para fazer perícia no IMESC. Uma fila insuperável, né? Quer dizer, qual que é o tempo, mais ou menos, que se gasta uma perícia? Média, vai. Não, claro que deve gasta, ter... assim, entre o IMESC ser nomeado e um dos meus peritos ver o caso, que geralmente quer dizer examinar o paciente, leva alguns meses. O perito ele tem um prazo limitado para entregar o laudo, que também é uma coisa complicada, porque todos eles estão sobrecarregados, né? Então eu tenho alguns peritos, principalmente algumas especialidades, que demoram mais para conseguir se manifestar. E isso arrasta. Para você ter uma ideia, agora nós estamos em fevereiro, algumas especialidades eu estou marcando já para o segundo semestre. Então eu recebo o ofício do juiz falando: olha, marca uma perícia de cirurgia plástica. O meu perito de cirurgia plástica vai ver esse paciente no começo do semestre que vem. Qual a especialidade que mais te faz peritagem de mais volume? Então, não é dentro das... Porque a especialidade médica, as alegações de erro médico, elas são uns 10, 15% do meu movimento. O grosso do meu movimento é determinação de paternidade. Nós somos o maior laboratório de vínculo genético do Brasil. Então, todos esses casos que você vê de paternidade. É tudo feito lá. De novo, existem empresas privadas, mas eu faço por semana o que a empresa privada faz por ano. Então, eu sou o maior comprador de alguns dos fornecedores de kit para fazer exame. Que mais, Fábio? Tem muito previdenciário. Então, assim, todo mundo que entrou com um pedido de previdência no INSS, por exemplo, qualquer uma delas, no INSS, e foi negado e a pessoa se insurge contra isso, você entra com um processo civil contra o INSS. Teoricamente, esse processo deveria ser julgado numa vara federal. Eu sou estadual. Mas em São Paulo tem uma coisa chamada competência delegada. As varas estaduais podem julgar alguns processos federais. E aí sobra para mim fazer as perícias desses casos de invalidez. Toda pessoa fala que tem um problema qualquer e não consegue trabalhar nunca mais, precisa receber benefício do INSS. O INSS nega, a pessoa entra com um processo civil contra o INSS, vai lá para o IMESC e fazer isso. É um volume grande que a gente faz. Interessante. Os processos de interdição todos. Então, cautelar, paciente... tipo, não é cautelar. Não, a gente também faz isso, mas nesse caso não. São as pessoas incompetentes para cuidar dos próprios direitos. O juiz determina que os direitos civis dessa pessoa são transferidos para um curador. Tá. Então você tem um irmão que não funciona por qualquer motivo, é um risco para ele próprio ou para outras pessoas, ou é completamente dependente do cuidado de outras pessoas. E isso cria uma série de entraves para ele manifestar esses direitos. O juiz quer saber se é verdade que essa pessoa não tem capacidade de exercer os seus próprios direitos, porque o juiz leva muito a sério suspender os direitos civis de uma pessoa e entregar para outra. Que loucura. Então... O Abel tem contato com isso, né, Abel? Pouco, né? Não, né? No CRM não, lá não. A gente faz a... Não, isso não passa pelo conselho. Câmera técnica, outra coisa. Quantos peritos tem lá trabalhando em IMESC hoje? 82. Hoje são 82. São 82 peritos, só fazem isso o dia inteiro. Ele é emprego público. É um emprego, todos eles são funcionários públicos. Eles são peritos oficiais, então eles têm que ser funcionários públicos concursados. Que interessante. E todos são peritos especialistas pela MB? Ou não é necessário isso? Então, os mais velhos, muitos não são, porque eles são anteriores à existência da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, que não é tão antiga. Acho que eu não vou falar o número, há quanto tempo ela existe, mas é menos de 10 anos. Então, eles não têm título, porque não existia título. Quer dizer, já eram contratados. Os mais novos todos são, na verdade, hoje é pré-requisito para eles serem nomeados no IMESC, ter o título de especialidade. Que é muito interessante isso. É uma área, para mim, uma área nova assim, uma área interessante, né? Eu morro de medo de julgar os outros.
A gente não julga as pessoas, né? A gente julga o ato. O ato, né? Então, e assim, Você como na sabe Câmara quem é o Técnica... ato? Não, sabe quem é o ato? Como... Quem é a pessoa? Sim, lógico. A gente recebe o processo inteiro. Eu recebo o prontuário do paciente, o prontuário do hospital, da clínica, do consultório, o que seja, o prontuário inteiro. Vem o paciente para a gente examinar e eu entro em contato com os assistentes técnicos das duas partes. Então, tem o assistente técnico do paciente, o paciente contratou um advogado e o advogado contratou um assistente técnico. Então você vê quem é. E eu recebo o assistente técnico do médico que está sendo processado, que contratou um advogado que tem seu assistente técnico. Entendi. Então a gente tem Você sabe todo mundo o que está acontecendo. E existe um provavelmente um conflito de interesse aí. Então, o que acontece? A gente, com muito rigor, demanda impedimento dos peritos que têm um relacionamento com as partes. Então eu tenho, por exemplo, uma listinha lá no escritório, então eu falo, ó, perito tal não pode fazer processo do convênio tal, não pode fazer processo do hospital tal, não pode fazer processo Relação interpessoal de médico é mais difícil, porque você não tem uma lista completa disso. É impossível. Mas você tem um perito de Sorocaba que é cooperado da Unimed, não dá para ele ser perito dos processos contra a Unimed. Né? E assim vai. Quer dizer, há uma lista de impedimentos. E a gente usa isso com muito rigor. Muito mais do que a especialidade, por exemplo, que você citou. Quer dizer, o perito é obstetra e cai um caso de ortopedia para ele. Eu não ligo muito para isso desde que o laudo seja competente. Mas ele certamente não pode ser perito num caso que ele tem relacionamento próximo com as partes. Interessante, né? Eu vou. Agora, como é que você faz isso? Como assim? Como que você... Eu tenho, por exemplo, vamos imaginar que eu faço uma peritagem. E aí chega no juiz essa peritagem. E aí a pessoa que sofreu esse processo, se eu estou sabendo me explicar, que sofreu esse processo, e ele não concorda com aquele... Uma das duas partes não vai concordar, é inevitável. Então, mas ele não pode processar o perito? Processos. Pode, mas é um processo que meio que nasce morto. Nasce morto. Assim, ele pode. Tem a proteção. Não tem proteção nenhuma, você entendeu? mas... Porque você imagina que você faz uma peritagem. É assim. E aí eu não gostei que você falou. Sim. Eu processo você, perito. Eu não processo... Isso pode acontecer. Isso pode acontecer? Então, no Brasil, qualquer pessoa pode processar qualquer pessoa por qualquer motivo. Que é uma loucura isso, né? Não, eu acho bacana que as pessoas tenham acesso a... Eu posso processar você por causa dessa caneca. O processo não vai prosperar, entendeu? Há critérios para você processar, há critérios de validade para o processo e há critérios para a pessoa ser indenizada. Eu posso, inclusive, depois, você pode me processar porque o processo que eu movi contra você, ele criou um ônus, um dano que você quer ser ressarcido. Falou, olha, ele me processou por uma coisa sem pé nem cabeça, uma queixa fútil, e eu quero ser indenizado pelas despesas que eu tive com isso. Né? Então isso põe um freio um pouquinho na coisa. O que acontece raramente, na verdade, a queixa no conselho contra o perito, que é o médico. Entendi. Então o advogado se insurge contra um laudo que lhe foi desfavorável e faz no conselho uma queixa de infração ético-profissional contra o perito. Que loucura. Eu tenho uma das coisas que eu fiz muito durante esse pouco tempo ainda que eu estou como diretor é tentar aproximar o IMESC mais do conselho para que a gente dê agilidade para esses processos, porque toda vez que isso acontece, e o contrário acontece também, o processo civil por causa da decisão do conselho. Tem muito. Toda vez que isso acontece, o processo trava. Ele fica parado. Aí é o processo... Esse é o processo que leva anos para resolver. Porque alguém uma das partes fez um movimento desse, e a hora que você tem duas autarquias, uma federal, outra o Conselho Regional, o Conselho Regional de Medicina é uma autarquia federal. Você tem uma autarquia federal, uma autarquia estadual, uma esperando a outra se manifestar para continuar dando andamento para o processo, aí o negócio engasga de vez. É interessante isso. Eu não sei se isso influencia, até vou perguntar para o Abel isso também, no CRM. Por exemplo, eu queria pensar numa analogia, mas não tem analogia, então eu vou falar sem analogia. Eu vou ser perito de um caso. Aí eu olho o currículo da pessoa. Aí eu vejo que o cara é um médico bem formado, numa escola bem formada,
tem doutorado, tem não sei o quê, blá, 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 blá. Eu faço uma peritagem diferente? Não. Igual no CRM? Não. De novo, a gente não julga a pessoa. Não faz. A gente julga o ato. Você julga o resultado. O que Não, aconteceu. o ato, não o resultado. Mau resultado não é sinal de erro. Esse é o erro mais comum do leigo. Ele equivale na cabeça dele mau resultado a erro. Entendo isso. Não é a mesma coisa. Isso é importante, hein? Isso é Pra muito gente importante. refrisar isso. Eu acho explica isso de novo, de um jeito que eu não entendi. Primeiro, a gente nunca julga a pessoa, a gente julga o ato. Tá? Que ato? O ato que está sendo questionado. Então, assim, você operou o paciente e operou a orelha do paciente. Tá. E a orelha do paciente está toda torta depois Tá. da cirurgia. Tá. O paciente, na cabeça dele, Queixa-se dessa... equivale... O paciente, eu estou lá no leigo ainda. O paciente equivale o mau resultado a um erro. O doutor operou a minha orelha errada, por isso que ela está toda torta. Talvez sim, talvez não. Você é médico, você é cirurgião, você sabe que... Sim. O professor Paulo Branco usava uma frase que eu adorava, né? Assim, cirurgia, você faz, mesmo você fazendo tudo certo, às vezes dá errado. Por isso que não pode fazer nada errado, porque mesmo fazendo tudo certo, às vezes dá errado. Sim. Né? E a gente... Aí o que acontece? Ele se queixa do dano, e aí o perito, ele vai avaliar o que você fez, não o seu resultado. Ele vai examinar se você selecionou adequadamente o paciente, se você preparou adequadamente o paciente, se a técnica operatória que você usou é apropriada para aquele tipo de problema, se os seus cuidados pós-operatórios são adequados. É como na câmara técnica, é exatamente a mesma coisa. Não sabia disso. Pra mim era o resultado, não o ato. Não, a gente julga o ato. Na câmara técnica também é o ato? Claro. Calma. Entende? Você não pode julgar a pessoa, entendeu, Peça? Eu tô entendendo que você quer chegar. Mas não é o resultado que ela tá se queixando? Não. Ela está se questionando, mas o que a gente vai julgar é o ato. Uma das coisas mais difíceis é você classificar uma praxis. Porque Interessante isso. o que para o paciente pode parecer um erro, na verdade foi um mau resultado. Isso eu não tenho dúvida. Isso é uma coisa E os interessante. pacientes confundem isso de cada direto. 10%, 9 11 eles acham que é isso. acho Cada que 10, 11. É muito complicado isso aí. Então, assim, O juiz entende essa sua colocação? se o perito for competente, entende. O perito, ele na verdade é um grande tradutor. Porque assim, a gente discute tanto processo médico na cirurgia plástica nos últimos 10 anos. E eu Assim, nunca tinha escutado isso. Cirurgia plástica tem um Mas capítulo se especial. fala isso? Espero que sim. Nessas mesas? É importante que a gente diga isso. Não, mas nas né? mesas Por se fala isso, Se fala isso. Espero que sim. De ato e não Na de Câmara resultado? Técnica, a discussão é sempre essa. E vou te dizer mais, assim. Porque assim, concordo que o ato realmente depende do cirurgião. Ele vai operar num lugar inadequado, vai paciente... Mas, Peça, medicina não é matemática. Mas o ato é de responsabilidade do médico. O resultado não. Eu acho que essa colocação, muito fazendo boa. tudo certo, pode estar errado. Isso é do Paulo Branco, é interessante. Mas, Abel, você entendeu? Assim, o ato, as escolhas, habitualmente são do cirurgião. Não estou falando da cirurgia, não a realização da cirurgia, mas a escolha do paciente, a indicação da cirurgia, tudo isso é de escolha do... Veja bem, é impossível um médico... Você tem uma boa formação, você escolheu a técnica adequada, você tomou todos os cuidados, mas pode haver uma intercorrência que não depende da sua... Não, mas aí não foi ato. Então, mas foi naquele ato foi o que aconteceu. Não, ele foi... Posso voltar? Desculpa. Pode. Não, eu tô falando porque assim, É que isso tá eu nunca faltando um escutei isso. pedaço da conversa. Então vai, desculpem. Mas eu quero chegar e fiquei interessado nisso. Nós vamos chegar aí. Porque o ato é uma coisa. Aí o resultado do ato é que não foi bem sucedido por coisas Então, que a gente não segura. Que não depende de você. Isso. Aí a gente precisa avaliar o resultado, não para julgar se a pessoa teve culpa ou não, se houve um mau ato ou não, mas porque na lei brasileira a indenização é atrelada ao dano. Dano grande, valor de indenização grande, dano pequeno, valor de indenização pequeno. E o juiz quer saber qual o dano. Então o paciente tem que ir lá, eu tenho que examinar a orelha dele e falar para o juiz, nossa, essa orelha tá horrível. Não foi um erro do médico, mas a orelha está horrível. Ou o contrário, quer dizer, o médico fez tudo certinho, entendeu? E essa orelha tá mais ou menos, ou tá pequena. Eu faço duas coisas. A gente avalia o ato, se tudo foi feito de acordo com o que deveria ter sido feito, e depois a gente avalia a sequela
para que o juiz consiga dar a dosimetria da pena. Entendi. No caso, indenização pecuniária. Entendi. Então eu faço as duas coisas. E por isso que existe o componente do resultado estético, principalmente na cirurgia plástica. Que é subjetivaço, né? Então, há métricas para isso. Ele é subjetivo, mas há métricas para ele. Mas o mau resultado estético, ele pesa tanto na cirurgia plástica, porque o mau resultado estético, ele vai gerar o valor da indenização. Entendeu? Entendi. Deixa eu sair um pouquinho da cirurgia plástica. Qualquer outra coisa, cirurgia do trauma, por exemplo, que é a minha especialidade original. O atendimento do politraumatizado tem que ter sido feito de acordo com aquele negócio que você ainda tem como reflexo medular. Você até hoje você sabe fazer aquilo automático. Porque você tem segundos para atuar corretamente. Mas o paciente morreu. Porque morre. Eu preciso primeiro avaliar se o atendimento foi correto, e depois eu tenho que estimar o dano, a sequela desse paciente. Aí o juiz pega essas duas informações, se teve erro ou não, se o erro foi um erro sério ou não, se o retardo em operar foi justificado ou não, a gente coloca tudo isso para ele. E o tamanho do dano. E aí ele faz a sentença dele, fundamentado no laudo pericial, se ele condena aquela pessoa ou não, e se ele condenar, qual a indenização devida. Tá? Interessante. Pausa. Agora vamos complicar. Agora que tá claro isso, vamos complicar, porque na verdade a cirurgia plástica é mais complicado. Por quê? Porque na cirurgia estética, no tratamento estético só, não é só cirurgia plástica, qualquer estética, a satisfação do paciente é um dos componentes da sequela. Então, aquela queixa absolutamente típica do paciente da cirurgia plástica de eu não gostei do resultado, tem que ser valorada. Não gostei da minha mama. Entendeu? Você colocou um implante de mama em mim e eu não gostei do resultado. Olha, a técnica é essa. O paciente está apropriado. O tamanho do implante está apropriado. A técnica está apropriada. Cuidou do pós-operatório direitinho. Mas ela não está satisfeita com o resultado. E aí como é que faz? Né? Quer dizer, olha como é complicada a coisa. Nós estamos falando de uma pessoa que antes da cirurgia já era insatisfeita. Senão não teria procurado um tratamento estético. Então, mas por exemplo... Olha a complicação. Não cabe uma avaliação psiquiátrica no caso desse? Então... Eu posso pedir? Pode. Para o paciente? Pode. Eu quero que esse paciente seja avaliado psiquiatricamente. Pode. Não tem Cuidado. De imagem. A gente devia pedir para todos. Só que você devia ter pedido no pré-operatório, não depois que você está sendo processado. Porque você operar uma paciente com dismorfismo grave... Isso. É aquele paciente que não vai ficar satisfeito com o resultado estético de modo algum. Isso existe. E está processando você porque não vai ficar satisfeito de jeito nenhum. Esse paciente talvez não devesse ter sido operado. Faz parte da seleção do paciente. Sabe que uma coisa que eu já discuti aqui, o Abel, eu não lembro com qual foi o convidado que a gente discutiu isso, mas eu tenho certeza disso. E eu me pauto nas pessoas que convivem comigo. Claro que a gente não conhece todos os médicos e não sabe da índole, mas assim, os médicos que convivem comigo, ou diariamente, ou já conviveram comigo na época de faculdade, eu tenho a sensação franca, assim, não tenho dúvida disso, que o cara sai de casa com o intuito de fazer o bem. Ele jamais sai de casa com o intuito de errar. Tá perfeito. E eu não acho que o erro seja proposital em nenhum momento da vida desse cara. Dos médicos que a gente conhece. Só que o resultado não ideal acontece na vida de todo mundo. Perfeito. Quando que esse problema que todo mundo tem vira um problema de justiça? Quando você pega uma paciente que quebra o laço com esse médico. Na maioria das vezes. Verdade. Que eu conheço pessoas que foram processadas por uma coisa muito menor do que outras que tiveram complicações enormes e o paciente nem cogitou. Agora, assim... Mas aí vou fazer relação médico-paciente. Então, vou fazer uma generalização. O processo começa na quebra da relação médico-paciente. E aí, eu vou mais uma pergunta para eu terminar essa minha colocação. Outro dia eu estava conversando sobre clínicas de harmonização facial
em shopping centers de São Paulo. Nossa. Eu falei com você sobre isso, falei, não falei? Espera eles começarem a abrir imposto de gasolina. Então, não vai demorar. E aí, nada contra, quem está assistindo nós, pelo amor de Deus, nada contra, não tem qualquer conflito de interesse em relação a isso. Eles contrataram biomédicos que fazem essas aplicações de botox e preenchedores. Biomédicos. Numa conversa com a dona desse serviço, ela coloca isso na mesa de um jeito muito claro, que o preço que ela paga por um biomédico não é diferente do que ela pagaria por um médico. Só que, se tiver um problema com o biomédico vai lá, faz uma injeção na ponta do nariz, dá uma necrose de ponta, ou ele faz alguma coisa, dá uma maurose, ou ele faz uma botox, dá uma simetria. O biomédico, socialmente, como o erro do biomédico é muito menos valorizado do que o erro médico. Então, tudo que envolve o erro médico, pela seriedade da profissão e das coisas que nos cercam, é muito mais emblemático do que o erro do biomédico. Então, assim, os processos são de valores menores, o juiz olha para o biomédico, provavelmente fala assim, ele tem um potencial econômico menor que o médico. Não sei se eu fui claro na minha explanação. Ou seja, nós médicos criamos chancelas e filtros muito maior para nós mesmos. Não sei se... E as outras, menos. A gente vê que as condenações de dentista que pode, infelizmente, ocorrer em alguns erros, ou de biomédicos, ou de fisioterapeuta, é muito menos impactante socialmente. E o médico não. O médico, ele... Você teve um erro médico, você tem uma mancha. Não sei se eu fui claro na minha explanação, e quem está nos acompanhando não me leve a mal de nenhum, se fui claro na explanação. Não sei o que você acha disso. Vamos Fábio. por partes. Primeiro eu queria fazer uma generalização a respeito da relação médico-paciente. Vocês estavam falando da quebra. O mau resultado pode ser sua culpa ou não. O processo é culpa sua. Se você tivesse mantido a sua proximidade profissional com o paciente, o distanciamento clínico, mas a proximidade profissional, se você tivesse mantido uma boa dinâmica com o paciente, você não estava sendo processado. Então, o mau resultado talvez não seja a sua culpa, mas o processo é culpa sua. Será que em todos? Putz. Eu conheço algumas pessoas que foram processadas, que o paciente quebra de uma hora para outra. Assim, gente de má fé tem em qualquer lugar. Isso. Tem paciente de má fé, tem gente processando de má fé, isso tem. Quando não tem má fé, ok. Mas quando tem má fé, você não pode falar que é culpa do médico. Assim, eu vivo isso há 30 anos. Tem muito mais mal entendido do que má fé. Muito mais. É muito mais comum. Sabe que eu acho que tem muito má fé no hospital público, Roberto? Não, você sabe. Eu acho que no público é mais do que no particular. Você não acha que o grande número de faculdades de direito, com um grande número de advogados hoje, porque todo paciente tem um parente advogado. E ele é o primeiro a instigar um processo que muitas vezes não tem fundamento. É assim... Com interesse erário. Interesse absolutamente. Vamos fazer o seguinte: vamos recuperar esse dinheiro que você pagou aí, vamos inventar um negocinho e acabou. Aventureiro tem muito. Aventureiro tem muito. E aí depende se sua relação médico-paciente é boa. Acabou. E a culpa não é do médico. Então, isso tem eu não bastante. Posso achar que o médico é culpado pelo processo que ele leva. Isso eu não posso achar. E o judiciário, ele não é rigoroso com esses aventureiros como deveria ser, como a gente gostaria que fosse. Quer dizer, às vezes mesmo com um laudo pericial mostrando que não há erro algum e que a tese que foi apresentada não tem pé nem cabeça, assim, são queixas fúteis, a gente estava discutindo agora durante o dia, tem um processo correndo numa vara do Rio de Janeiro que a mulher que foi com o marido ao motel, mas segundo ela, eles não tiveram relação e ela engravidou na banheira do hotel. E ela está processando o hotel porque ela engravidou na banheira do hotel. Na verdade, o marido estava viajando para a Alemanha. 6 meses, ela foi. Ele voltou, estava grávida. Ups. Enfim.
Quer dizer, se fosse aqui em São Paulo, ia cair lá comigo. É a história do dragão. Você conhece a história do dragão? É a história do dragão. Você conhece a história do dragão? Faz assim, o senhor quer que eu pegue todos os homens que se hospedaram neste quarto e faça o DNA de todo mundo? É exatamente isso que eu quero. O dragão, sabe a história do dragão? Esqueci agora, me perdoe o autor, mas não é um autor nacional, então ele não vai estar. A história do dragão é essa. A história do dragão é assim: o cara tem um dragão na garagem. Aí eu falo pro Abel: Abel, tem um dragão na minha garagem. Aí o Abel fala: porra, tá louco, Biassi? Tem um dragão na sua garagem? Então vai lá em casa ver. Chegar lá, na minha garagem, cadê o dragão? Ele é invisível. Como invisível? É invisível. Prova o contrário que não seja. Acabou. Não, aí fala: não, mas. E com isso o quê? E se tiver algum marcador de temperatura, você vai ver, vai. Mas esse marcador não tá funcionando, porque ele consegue mimetizar. Ou seja, você não consegue provar o que eu tô falando não seja verdade. É isso. Quer dizer, então é o dragão. Tem uma. Eu esqueci quem fez essa teoria, é o dragão da garagem. E isso acontece, pô. Isso é uma coisa maluca, porque assim, o cara vai te provar, só que você não tem como falar, não. Então, por isso que um dos princípios do direito moderno é que quem tem que fazer prova é quem está fazendo a alegação. Você não tem que provar que o dragão não existe. É a pessoa que tem que provar que ele está lá. O ônus da prova... Por quê? É quem acusa? Não, quem faz a alegação. Quem faz a alegação. Por quê? Entendi. Por que isso acontece? Por que é desse jeito e por que tem que ser desse jeito? Porque provar negativas é geralmente impossível. Tá? Então assim, eu vou pegar um exemplo muito mais simples que o do dragão. Prova pra mim que você não comeu chocolate ontem. Quer dizer, é impossível. Não dá. Não dá. Mas eu não tenho nenhum chocolate comigo. Isso não é prova suficiente. Né? Então, provar negativas é, no geral, impossível. Por isso que quem tem que provar é quem tá fazendo a alegação. Uma outra coisa que eu também, Fábio, você que tá bem, né? Não sei qual é a palavra, mas enfonhado, como diria antigamente. É assim, eu tenho a sensação... Posso estar completamente enganado, meus amigos, né, nossos amigos juízes, pacientes, promotores. Eu tenho a sensação que toda vez que você tem... Não estou falando questões econômicas, acho que até também questões econômicas, mas assim, médico e paciente, sempre o lado inferiorizado leva uma vantagem. Não sei se, por exemplo, a empresa e o funcionário. Eu tenho a sensação que a justiça, não sei se isso é mundial, perdoe a minha ignorância, mas no Brasil eu tenho a sensação, conversando com os amigos, plenamente, é muito raro o empregado perder para o patrão. A justiça brasileira, por princípio, reconhece a simetria de capacidade técnica, financeira entre as partes. Ela reconhece isso. Ela reconhece isso. Não sabia disso. A justiça trabalhista reconhece a diferença de capacidade operacional entre a empresa e o funcionário. A justiça civil reconhece, se eu processar, por exemplo, o banco onde eu tenho conta, a justiça reconhece a diferença de capacidade entre eu e ele e atua para tentar tornar isso mais equânime. Né? E essa atuação da justiça para tentar tornar as duas partes mais equânimes antes do julgamento é que a parte mais forte percebe como favorecimento da parte mais fraca. Mas eu falo... Então o banco onde eu tenho conta e que eu estou processando, o advogado do banco fala: puxa, mas olha isso aqui, o Fábio, o juiz deu essa facilidade pro Fábio, deu essa facilidade pro Fábio, o Fábio não vai precisar pagar custas do processo e eu tenho que pagar tudo, o Fábio não vai precisar pagar o perito, eu tenho que pagar o perito num processo que é contra mim mesmo, o Fábio está sendo favorecido. Na verdade, a justiça está atuando para poder julgar com equanimidade duas pessoas que não são iguais. Tá? Então isso existe, isso é um princípio jurídico brasileiro. E o judiciário atua nesse sentido, mas não é um erro, não. Ela não na verdade é para corrigir. Agora, se eu estou processando você porque uma colisão de carro, uma coisa assim, o juiz percebe as duas partes como grosseiramente equânimes. Mas eu já vi vários erros de empregados contra empregadores por questões de assimetria. A justiça do trabalho tem uma dinâmica bem diferente da sua. De patrão ser abusado em relação à hora extra. E vários, a gente conhece várias pessoas assim. Mas, não vem ao caso. Fala, quer fazer uma pergunta e... O nosso amigo... Tiago tá dizendo que a história do dragão foi de Carl Sagan.
É, exatamente, Carl Sagan. Exatamente isso. Essa história é uma história clássica de você tentar... O cara chega uma hora que ela fala assim, chega, né? Mas, Abel, é interessante, né? Muito. E o Brasil tá caminhando ainda nisso, né? Nesse negócio de processo. Eu sempre falo para aluno, quando eu vou dar aula, que 2 coisas estragaram a medicina no Brasil. Que foi a judicialização e a monetização, ou seja, a questão econômica exagerada, o business. As 2 coisas não é que estragaram, mas mudaram a medicina, né? Eu acho que a gente em dia hoje faz várias coisas que nós não faríamos. Eu praticamente não tenho essa conduta, mas eu vejo de várias pessoas mudando muitas vezes com medo. O processo deixando as pessoas com medo. Tem medo, não? Quando você é bem formado, né, Abel? Quando você tem que nem que você não tem, não é questão de ter medo. É questão assim, você confia. Eu vou ser aquele velho ditado, de cabeça de juiz e bunda de criança não sabe o que vai sair. É complexo. É complexo. Cabeça de perito também. Também. Isso que eu ia perguntar. Baseado no que o amigo falou, não nessa frase. Mas assim, eu acho que a gente, médico, claro que mudou hoje, mas assim, a gente tem um pouquinho... Eu não tenho isso, não tô falando que da boca pra fora, não. A gente sempre tem um pouquinho de... Esqueci a palavra, de ser assim, de não conseguir mostrar o erro, você entendeu? Tipo, não é mostrar o erro, mas, por exemplo, eu faço uma peritagem. Vou lá fazer uma peritagem, e eu faço peritagem, eu não sou especialista na área, eu tenho uma noção, e eu faço uma peritagem. Quando chega o assistente, agora que eu aprendi já, o assistente assistente técnico, e ele mostra pra mim que aquela minha peritagem tá errada, ou seja, que eu não peguei uma coisa importante da especialidade, que eu, por não viver, eu não consegui pegar, é comum ele trocar? Ele corrigir? Correção de peritagem. Você pode pedir para trocar o perito no processo. Eu literalmente sou contratado, às vezes, para anular laudos. Isso que é a palavra. Demorei, fui prolixo, mas essa era a ideia. É anulável. Depende. Depende do laudo. Esse cara é queimado no meio de peritos? Não, pelo amor de Deus. Esse cara que tem vários laudos que são, entre aspas... Então, assim, o juiz que tem um perito que ele nomeia várias vezes e os laudos dele são consistentemente anulados, provavelmente vai parar de nomear aquele perito, porque é uma relação de confiança. Exatamente. É isso que essa era a pergunta. Mas isso essa dinâmica existe em qualquer profissão. Isso acho que vale para qualquer coisa. Profissão. Então, isso acontece, né? Então há laudos, assim, um dos grandes trabalhos da administração do IMESC, por exemplo, é a busca pela melhora da qualidade técnica dos laudos. Porque produzir aquela grande quantidade de laudos e manter a qualidade do laudo, a uniformidade do laudo, são 2 trabalhos gigantes. Isso é um indicador de qualidade do Instituto, provavelmente. É um indicador de... Então, a gente... Quantos laudos foram... Então, o que acontece, na verdade... Caçados, né? Não do Instituto, mas internamente, a gente tem uma comissão de revisão de laudos. Então, eu tenho um grupo, são alguns dos meus peritos mais experientes, eles, além da atividade pericial, eles têm uma atividade paralela dentro do Instituto, em que eles pegam por amostragem os laudos dos peritos. Eles leem o laudo do perito e eles aprovam ou reprovam o laudo. Então eles entram em contato com o perito e falam: olha, esse seu laudo, a conclusão não está decorrendo da discussão, você não foi conclusivo nas respostas dos quesitos, e assim vai. Critérios. Né? Há critérios formais para isso. E eles devolvem o laudo para o perito. Como o perito é responsável pelo laudo que ele escreveu, o perito pode não acatar a comissão e entregar o laudo mesmo assim. Porque ele é o responsável pelo laudo. A comissão não intervém no laudo, ele só lê e fala... Ele assina com CRM ou com CRM? CRM é CRM. Ele é médico. Não então a comissão ela revê esses laudos por amostragem, porque é muito volume. São 3 peritos para ver, sei lá, 1000 laudos por mês, não dá, né? Senão eles não fazem mais nada. Então eles por amostragem, e eles têm um sistema que eu acho muito bacana, que foram eles mesmos que criaram, e que a frequência com que eles veem o laudo do perito depende da taxa de aprovação dos laudos do perito. Então o perito que 100% de aprovação, 100% de aprovação, não existe um número mínimo. Então você pega, por exemplo, os meus laudos, eles pegam um laudo meu por ano para ver. Entendi. O perito que está começando, eles veem todos os laudos daquele perito, até eles verem que o perito está
todos os laudos são bons, eles vão diminuindo a frequência. Mas eles ficam entre 100% dos laudos e um laudo por ano. E o perito IMESC pode virar assistente técnico? Não nos casos que vão ser julgados no IMESC. Entendi. Por definição, assim, é blanket. Não tem... Tá. Não tem... mas não interessa. É outro perito, não interessa. Tá. Você trabalha aqui, você não pode. Perfeito. Não, assim, eu vejo às vezes dos processos médicos muito Ctrl-C, Ctrl-V. Né? O que é? Copy-paste. Cara, você pega 10 processos, você vê daqueles 10, pelo menos 3, 4 Ctrl-C, Securitário é muito assim. Isso. Processo securitário é muito assim. E aí entra o papel, aí é interessante o seguinte, que às vezes os quesitos também são mal elaborados, né? São mal feitos. É ali que tá a arte do assistente técnico. E aí é que tá a arte do assistente técnico, você entendeu? Robel, você sabe o que eu fico imaginando? Graças a Deus, não... eu vejo os processos assim, basicamente em televisão, em 100 páginas, 1000 páginas. Puxa, 32 mil. O juiz não consegue ler. Eu tenho um processo... O juiz não lê processo, quem lê é o assistente dele. Cara, o juiz também tem assistente. E o assistente também lê? Consegue ler tudo? Ele tem que ler, senão ele não consegue se manifestar coerentemente. Cara, porque assim, eu fico imaginando que é uma coisa tão arcaica, um monte de vai, volta, vai. Se eu sou assistente técnico num processo, que o processo tem 33 mil laudas, então... 30 mil são o prontuário. É um prontuário de 30 mil folhas. De um paciente internado? 6 anos de UTI. Nossa. É impossível, né, você ter domínio disso. Hoje em dia tem ferramenta para isso, né? Quer dizer... tem tipo uma... Tipo uma inteligência artificial, assim. Você tem ferramentas para ler o prontuário hoje em dia. O prontuário eletrônico facilitou muito isso. Bom. Mas o prontuário eletrônico é engraçado porque os problemas eles vão mudando com o tempo, né? 10, 15 anos atrás a gente tinha o problema do prontuário ilegível. Hoje em dia a gente tem o prontuário copiado. Então você pega o paciente, 5 dias internado, a evolução é exatamente... Você tem o mesmo erro de português. 5 dias seguidos. Aí o juiz te pergunta como o paciente estava no fim da internação. Fala, eu não sei, eu só tenho a primeira evolução, o resto é tudo cópia. Eu não sei como ele estava no fim da internação. É ruim. Né? Eu insisto muito, sempre que a gente está conversando com isso com os colegas, eu insisto com eles, cara, assim, a pior coisa que você faz no seu prontuário é copiar a evolução do dia anterior. Fábio, a maior defesa do médico é o prontuário. Não é a melhor, é a única. É única, né? É a única, não tem outra. E, infelizmente, né, uma grande parte dos nossos colegas tem preguiça em escrever. Preguiça. Escrever cirurgia. Às vezes pega o processo, deixa eu ver a descrição da cirurgia. Não diz nada. Assim, eu já fiz esse convite individualmente para alguns professores nossos e eu queria aproveitar o canal de vocês para fazer esse convite. Eu acho que os residentes deveriam passar um tempo com a gente lá no Instituto. Vendo, acompanhando o processo, lendo o processo. O paciente vai lá? Os pacientes que estão vivos, a gente também faz perícia indireta. O paciente morreu. Só prontuário. Pega um prontuário pra gente ler. Mas quando é perita, vocês vão ao paciente ou o paciente vai lá? O paciente vai até lá. Tem um lugar de exame de paciente lá? Tem, é um ambulatório. É um ambulatório. É um ambulatório. Que interessante. Salas de ambulatório. Ô, Fábio, deixa eu fazer uma pergunta. E aquela perícia que você faz, aquele paciente que você percebe que ele está aumentando caldo de cama, por exemplo? Isso é normal. Isso é do trabalho. Existe uma coisa chamada simulação e dissimulação. Simulação, ele tá fingindo uma coisa que não tem, e a dissimulação, ele tá fingindo que não tem uma coisa que devia estar lá. Né? A nossa formação clínica da faculdade, acho que a mentira mais estúpida que você conta é pro seu anestesista. Né? Você fala, você comeu? Não. Quem faz um negócio desse? Não dá, né? Então a nossa formação básica não ensina a gente a lidar com a pessoa mentindo. E o perito não tem essa facilidade. Ele lida, como há um interesse pecuniário grande, às vezes más relações interpessoais que estão sendo resolvidas ali naquela perícia, ou discutidas ali naquela perícia, existe um estímulo muito grande para que as pessoas simulem ou dissimulem. E a gente tem que ensinar os colegas que estão vindo da vivência clínica de que os periciados estão mentindo para ele. A aula que o IMESC tem um programa de educação continuada. Interessante isso. Sou eu que dou aula de simulação e simulação. Não tá com mentiras, né? Você acredita no que o paciente fala 100% das vezes. Você é obrigado a acreditar. Eles podem ser ameaçados por aquele cara que vai perder aquela... O cara tem lá ele tá afastado da empresa. Ele quer continuar fazendo. Ele se enfaixa todo, chega lá, ele pega e fala...
Mas você opera uma mão aí, paciente, chega lá, meu mão tá horrível. Você, pô, aí chora, cai no chão, se debate, vou me matar, quer dizer. E a conversa é maluco. Mesa, né? Olha que interessante. Tem que aprender a lidar com isso. Tem ferramentas. Como chama aquele negócio? Não, tem ferramentas pra isso. Detetor de mentira. Detetor de mentira. Não precisa. É que tem o... Não precisa. Um dos trabalhos interessantes que eu tive a oportunidade de fazer, foi uma empresa muito grande, me contratou uns anos atrás para fazer combate à fraude. Porque era uma questão trabalhista, eles tinham lá um determinado município em que toda vez que um funcionário era demitido, ele no dia seguinte ele aparecia com um prontuário desse tamanho que ninguém nunca tinha ouvido falar das doenças dele, e eu fiquei doente por causa do meu trabalho aqui, e eu tenho que ser readmitido, e o município era muito complicado, então os peritos do previdenciários ajudavam no problema, pioravam o problema, o sindicato piorava o problema, era uma coisa complicada, e conforme a empresa começou a se mobilizar para enfrentar isso, eles começaram a simular cirurgia. Nossa. E aí falando, agora precisa de alguém da área. Me chamaram para criar as ferramentas para lidar com a simulação da cirurgia. O cara aparecia com cicatriz. Que loucura. E aí como é que você faz com o cara com a cicatriz? Como é que você faz para demonstrar que ele não foi operado? Né? Então, aí, entendeu? Claro, tem exame, tem um monte de coisa. Se parar pra pensar a respeito, o médico... Isso é crime, né? Isso é crime, né? Isso é crime, isso é estelionato, pô. Isso é crime. Ô, Fábio, aproveitando a sua expertise... A gente é de carro blindado. A tua expertise no tema. E quando essa coisa do atestado, que às vezes o paciente chega para o professor, doutor Piassi, eu vou passar numa perícia lá no IMESC, o senhor faz um atestado, eu sou operado no câncer de mama, que eu tô com isso, que eu não consigo levantar o braço porque eu sou professor e tal. Como é a nossa responsabilidade é muito grande. Assim, o médico é terrivelmente responsável por tudo que ele escreve. Assim, por isso que eu falo que a gente oferece para os residentes passarem um tempo lá, assim, a maioria dos colegas não valoriza o suficiente a seriedade do documento que eles estão escrevendo, né? Eles estão atestando. Termo geral, a Justiça brasileira acata um documento assinado por um médico prima facie. O juiz, ele trata aquele documento como verdadeiro, a não ser que você prove que ele é falso. E lembra, provar negativas é complicado. Então, você vira testemunha e partícipe de processos por causa dos documentos malucos que você assinou. Então, até por, entre aspas, querer ajudar, né? O paciente, né? Então, quer dar doutor, por favor. Só me dá testado do colega. Não, do Covid. Eu tive Covid e perdi uma aula. Você não pode testar de Covid pra mim? Puta, eu escutei vários médicos dando testado de Covid sem ter Covid. Eu fui recentemente, tive que lidar com o caso de um colega que deu um atestado pro paciente não viajar de avião. O paciente não ia viajar de avião, uma pessoa não ia viajar de avião e... Perdeu a passagem, queria... Ele fez um atestado dizendo que coisa... E as partes envolvidas no processo se insurgiram com isso e arrastaram ele para dentro do processo. Então, hoje em dia, ele é parte do processo. Você vê? Que gerou um atestado. Não vou perder o voo. Vou ter que pagar de novo a passagem. Loucura. Eu tenho um amigo, ele assinou um atestado de óbito e a pessoa que faleceu tinha um seguro de vida. E ele não sabia. O seguro de vida acionou a seriedade do atestado. As seguradoras são muito rigorosas com isso. Eles se envolveram num processo enorme. Desculpe, assim, é obrigação sua emitir atestado dos seus atos. Sim. O problema é quando você gera um atestado de algo que você não fez. Não, isso é uma loucura. Atestado do dia, por exemplo, passar numa consulta, doutor, não dá pra dar do dia. Aí ele comete um negócio depois. Não precisa nem cometer o negócio, aquilo já é uma falsidade. Você sabe que isso acontece. Você sabe que, por exemplo, na minha clínica, eu não dou atestado. Assim, atestado médico, claro. Sim. Mas assim, de presença. Não, quem dá é a minha secretária. Se precisar... Registro de comparecimento. Comparecimento não é eu que assino. Quem assina... Não é que a secretária assina. E no hospital também não dou, não. Eu também evito o máximo. No ambulatório do HC, tudo quem faz é assistente social. Mas olha, mesmo o laudo de cirurgia, quem faz assistente social, não é nosso. Mas eu já vi colega ser agredido. Eu imagino. O que acontece é o seguinte, tem uma questão aí, assim... No Brasil, a gente confunde atestado
com abono de falta. Não é a mesma coisa. Atestado é um documento atestando um fato. Seu Zé esteve aqui hoje de manhã. Eu operei a Dona Maria. A declaração de um fato. Atestado é a declaração de um fato. Abono de falta é relação trabalhista entre o paciente e o empregador dele. É verdade de que o atestado cria a obrigação trabalhista do abono de falta, em algumas condições. Tá? Mas eles são duas coisas diferentes. Só que o paciente está sentado lá na sua frente, quando ele está te pedindo o atestado, na cabeça dele, ele está pedindo um abono de falta. E ele acha que você não está abonando a falta dele. Quem abona a falta é o empregador dele, eu não tenho nada a ver com isso. É interessante. Eu estou fazendo isso. aqui o relatório dizendo Essas diferenciações a gente precisa aprender, né? A gente não aprende isso, né? Ô, Fábio, agora eu vi por exemplo, o laudo do perito vai no processo. No processo. Sim. Como chama? Sim. Não é nos laudos, é nos autos. Nos autos. Isso. Vai nos autos. E algumas vezes isso é público. Nos casos de erro médico, raramente. Quase todos os processos de erro médico correm em segredo de justiça. Só as partes têm acesso. Mas, em termos geral, alguém foi atropelado e eu vou lá avaliar o dano que ela sofreu por causa disso e tem um laudo tem seu nome lá, aparece seu nome, aparece tudo. Tem. Várias vezes, porque você imagina, o juiz alguma vez você já caiu em alguma... Se, tipo, teve que dar uma entrevista, alguma coisa de alguma paciente, de algum erro médico, assim, não? Eu só me manifesto sobre o caso nos autos. Tá? Vou contar uma situação relativamente comum. Como o Instituto é muito grande, faz muito caso, volta e meia, algum advogado que não é da área, e tem muito advogado que não é da área, telefona para o Instituto, para a ouvidoria, nós temos uma ouvidoria muito ativa, se queixando do perito não sei o quê, que o perito fez o laudo que ele fez, o perito falou, senhor não é obrigado a concordar com o laudo, não é? Mas o senhor precisa manifestar sua discordância nos autos. A minha ouvidoria atende o senhor, mas ele não vai lidar com as suas alegações de que o laudo está inadequado, o senhor tem que fazer isso nos autos. E a gente vai responder nos autos. Né? Minha ouvidoria é para outras coisas. Então, insatisfação, insurgência contra o laudo, que é parte do processo, parte normal do processo. Você entenda? Tem duas partes. Eu nunca vou agradar vocês dois. Um de vocês não vai gostar do meu laudo. Mas a minha pergunta, eu acho que não sei. Por exemplo, a gente, infelizmente, está vendo alguns pacientes que perderam a vida. Agora, teve 2 ou 3 que perderam a vida no Rio de Janeiro. Depois teve uma outra, acho que as 2 foram no Rio de Janeiro, recentemente, de cirurgia plástica. Tá, que tem tanto caso que você não está falando. Mas não habilitados, diga-se de passagem. Mas assim, aí, vamos imaginar que isso seja em São Paulo. Por isso que eu desconheço isso, por isso que eu estou te perguntando. Vamos imaginar que esteja um caso desse que, infelizmente, não evolui bem em São Paulo. E aí, o repórter sabe que, na realidade, o perito que fez a análise do caso é do IMESC. E aí ele quer entrevistar esse perito. Porque ele sabe que foi o perito do IMESC que deu. Se dá essa entrevista pública... Eu tenho assessoria de imprensa. Toda autarquia tem. Eu tenho um jornalista. Você tem um porta-voz. O assessor de imprensa. É ele que se manifesta. O HC, por exemplo, tem seu assessor de imprensa. Vocês não dão entrevista. Só ele fala. Tá. Assim, só o assessor de imprensa fala com... O meu assessor de imprensa fala com a imprensa. Só. Tá bom. Os peritos, eles só se manifestam a respeito de um caso nos autos. Não pode dar... Perfeito. Não deve. Não deve. Porque, inclusive, você imagina, ali pesa sobre ele a privacidade do paciente, porque ele é médico e ele tem todos os compromissos do conselho, do Código de Ética Médica. O fato de que ele é perito num processo que quase certamente está correndo sob sigilo de justiça, segredo de justiça. Né? E ele é funcionário público, ele não pode se manifestar a respeito de certos atos da administração. Entendi. Então ele tem 3 motivos para não dar entrevista. Só quem fala com a imprensa no IMESC é o meu assessor de imprensa. Perfeito. Fábio, você fez direito também? Não. Mas eu tô apanhando essa briga há 30 anos, mais de 30 anos. Você fala com muita propriedade, por isso que eu te perguntei. Ô, Fábio, uma pergunta... Eu sempre falo que tem muito aluno acompanhando nós, né? Tem muito aluno de medicina que acompanha o nosso canal. E nosso canal tem uma penetração grande nas escolas médicas. E a pergunta que eu te faço de um jeito muito, assim, claro que provavelmente não tem uma resposta
Mas assim, pensando não na peritagem de especialidades, de obstetrícia, de cirurgia plástica, de ortopedia, de trauma, de todas as especialidades médicas. A gente vê que muitas vezes, ou infelizmente, os pacientes eles exacerbam um pouco, né? Não sou aqui eu para julgar, pelo amor de Deus, eu tenho uma dificuldade muito grande de julgar os outros. Mas eu acho que existem muitas armadilhas ou muitas queixas, muitas vezes infundadas. A minha pergunta é: a medicina é um campo minado por causa desse aumento de processo, desse aumento de judicialização, ou não? Hoje você é um cirurgião do trauma, formado no HC, você se sente seguro ou você mudou a sua prática assim, porque você falou, puta, isso aqui é armadilha, eu preciso... Ou seja, você mudou o jeito de você encarar seu dia a dia médico pelo seu histórico, ou seja, pela sua experiência na peritagem. Não sei se eu fui claro na pergunta. Eu não mudei, porque, de novo, eu sou perito há mais tempo do que eu sou médico. Tá. Então, na verdade, eu já vim com isso. Entendi. Mas, sim, isso provavelmente aconteceu com vários colegas meus. Por isso que a gente, inclusive, oferece para os professores que colocam os residentes lá. Porque você tomar ciência da absoluta realidade desse tipo de coisa, no mínimo muda o jeito que você faz seu prontuário. Aquela desatenção genérica do alta, só, mais nada. Você pegar no último dia de internação do paciente, tá escrito alta. Só. Desculpa, eu sou perito, eu tô lendo o prontuário. O estado clínico do paciente no último dia da internação dele é a informação mais importante do prontuário. Eu quero saber como ele saiu dali. E eu pego o último dia da evolução, tá escrito alta. Quer dizer, justamente no ponto mais crítico do processo, a pessoa foi menos atenta. Por quê? Porque ele ficou preocupado com o caso. É meio humano isso. Não, sim. Ele ficou preocupado com o caso 15 dias. Agora o cara tá bem, eu vou mandar ele embora. Eu me despreocupo, eu relaxo. Num momento que eu não devia estar relaxando. Do ponto de vista jurídico, eu não devia estar relaxando. Eu devia ser rigoroso no preenchimento da minha saída. Né? Então, certamente isso muda. Né? Copiar e colar coisa. Letra ilegível, né? Essas coisas, elas são inaceitáveis, é inexplicável, não tem o que falar, né? Quer dizer, às vezes você vê lá o advogado do paciente, ele nem argumenta muito, ele tira uma foto da evolução e mostra pra gente, fala, ó, olha o que é a evolução do paciente. Tem um negócio assim, ninguém consegue ler aquilo. Como é que você vai falar que o colega foi zeloso, atento? Tem um negócio escrito assim no meio da página. Fábio, eu tenho observado cada vez mais nos processos que vêm para o CRM que os advogados têm anexado aos autos redes sociais, conversas de WhatsApp, e muitas vezes a paciente aquela conversa, doutor, eu tô infeliz, meu marido não me procura mais, eu não sou mais a mesma mulher, aí o cara bota uma foto dela na praia de biquíni, com champanhe na mão, abraçada com o marido. Como que vocês enxergam isso? Vocês lançam mão disso também ou não? Prova, perito. Eu não sou juiz, eu não sou advogado, eu sou perito. Tudo que chega até mim nos autos é prova. Tá? Por quê? Porque passou pelo contraditório, passou pela homologação do juiz. Então, você juntou lá no processo um monte de foto das férias do paciente que está te processando. Tá? A outra parte não se insurgiu contra isso, deixou nos autos. O juiz achou que aquilo ali é parte dos autos que o perito vai ver, eu pego e uso como prova. Então, quando chega na perícia, tudo que tá ali é prova. Chega às vezes pra gente certas situações em que o juiz determinou, falou, olha, esses documentos não são válidos como prova, esses documentos precisam ser extraídos dos autos, e assim vai. Aí você não pode utilizar na sua perícia. Não posso usar como fundamentação. Entendi. Né? Então, o que acontece, essa coisa de colocar a imagem que o cara diz que é do WhatsApp, sei lá, colocar a imagem que é foto, isso geralmente é coisa de advogado que não é especialista da área. Porque o especialista da área, ele sabe o que é prova e o que não é prova. Né? E você botar um quadradinho verde escrito eu quero me suicidar,
Eu não sei quem escreveu aquilo, não sei quando aquilo foi escrito, eu não sei Mas a fotografia do Instagram é o paciente que está lá. Então, para mim não é o Instagram, mas é a fotografia do paciente. Com data, com contexto, com... Isso é uma coisa. Exatamente. Né? Mas a gente vê que normalmente esse tipo de prova é prova de muito má qualidade. Né? Quer dizer, ela é facilmente questionável pela outra parte. Se a outra parte não questionou, isso é entre eles. Chegou no momento da perícia como documento válido dos autos, vale. O que não está escrito não existe perante a lei. O que não está nos autos não existe. Não existe. Então, assim, o que a gente vê na nossa área e o que eu observo lá é que assim, o discurso é sempre o mesmo. É do paciente que tem má fé. O discurso, eu não consigo mais mexer com essa mão. Vou dar um exemplo. Nós tivemos uma paciente que teve aquela paralisia do posicionamento no paralisia temporária, que pode acontecer, tratou, e ela era arquiteta, e ela alegou que ela perdeu o movimento e tal. E só que ela tinha eletroneurografia normal, ela tinha exame tudo normal. Loucura. E ela alegava que tinha dificuldade. Isso é complicado. É complicado em termos, né? Quer dizer, eu imagino, por exemplo, que colocar um implante de mama no lugar certo e os dois iguais deve ser muito complicado. Você talvez não ache. Sim. Né? Quer dizer, é aquela coisa. Essa é a minha atividade. Já você vê que quer dizer, é a minha dinâmica diária, isso aí não é. Mas o exame está normal. A eletroneurografia é normal. E o paciente, querendo tirar dinheiro do Dr. Piassi, está dizendo que ele tem dificuldade de segurar a caneta. Não precisa ser tá querendo tirar dinheiro do Dr. Piassi. Às vezes a queixa é honesta. Eu não preciso da falsidade. A queixa é honesta, mas as alegações, elas precisam ser provadas. Quer dizer, eu vou pegar o melhor exemplo. Como é que você prova isso? Eu vou pegar o melhor exemplo, dor. Dor é uma queixa muito frequente e dor é mais do que subjetiva, ela é personalíssima. Você nunca questiona a dor de outra pessoa e não tem como comparar a sua dor com a dor dele. Sim, o limiar de dor é individual, bem individual. Então, assim, ela é incomensurável. Você não consegue comensurar, você não consegue colocar duas dores, uma do lado da outra e medir qual é maior. Né? Aquelas escalas de dor que a gente tem, não sei se vocês sabem como é que elas são feitas. Você pega uma pessoa que tem duas dores e pergunta qual é pior. E aí você pega várias pessoas que têm duas dores. Então, quando a gente fala, por exemplo, que o infarto dói mais que um fêmur quebrado, é porque você pegou um cara com perna quebrada e infarto e pergunta qual dói mais. E você monta a escala desse jeito. O seu infarto talvez esteja doendo menos em você do que a perna quebrada dele. Eu não tenho como medir isso. Tá? Então, como é que você lida com uma coisa incomensurável e personalíssima? A pessoa tem que fazer prova disso. Então, vou pegar um exemplo típico. Uma pessoa que está alegando uma dor intratável e incapacitante, ela não chega no momento da perícia com uma receitinha de anti-inflamatório de 2 anos atrás. Vocês já lidaram com esses pacientes como médicos? Sim. Essa pessoa foi no ambulatório da neuro, foi no ambulatório da dor, ela tem 2 tratamentos, ela tem antidepressivo, ela tem todo um universo em volta desse sintoma absolutamente subjetivo que o sustenta, que o fundamenta. Não é, e essa fundamentação, às vezes, ela não chega ao perito porque ela não existe. Às vezes ela não chega ao perito porque a pessoa contratou um advogado que não é da área e acha que um papelzinho de um médico do ambulatório dizendo que a pessoa está com dor e não consegue andar é o suficiente. Não tem contexto. Assim, a grande ferramenta para lidar com essas dúvidas é contexto. Contexto dentro do processo. Dentro do processo. Né? Quer dizer, a pessoa, ela vem com... Existem outras coisas em volta do sintoma que está sendo alegado, que fundamentam ele, que comprovam ele, ou que negam ele. O Fábio. O exame é só mais um. Então a eletroneuromiografia negativa é só mais um elemento. Entendi. A pessoa vem com um monte de coisa que você aprende com o tempo a lidar. Ô, Fábio, a gente conversando aqui e percebendo a sua expertise em peritagem, em fazer as perícias, nos deixa, entre aspas, mais... Não sei se a palavra é tranquilo. Eu acho que essa é a palavra. Essa é a palavra. Tranquilo. Por outro lado, eu não sei quantos peritos são assim. Você entendeu? A gente trabalha para que a maioria. Então, esse é meu grande senão. Porque, assim, mais uma vez, graças a Deus eu não tive isso, mas um dia provavelmente vou ter, né? É igual o carro. exatamente. Mas, assim, essa é a sensação. Lembra do slogan? Porque assim, quando você tem
um perito que realmente tem essa preocupação de contextualizar tudo, a gente fica mais tranquilo. Agora, quando o perito se acha no cabedal de dar um laudo rapidamente, só pelo quanto ganho ele vai ter, que é a sensação que de várias conversas que eu já tive, pô, você fica preocupado, porque assim, você fala, pô, quem é o cara pra escrever alguma coisa sobre mim, entendeu? Entre aspas. Você sabe uma coisa interessante, Piazza? Nos Estados Unidos, um cirurgião plástico que tem menos de 4, 5 processos, sabe que os colegas falam, pô, você tá operando pouco. A frase do professor Pinotti que eu adoro. Porque não tem... Mas lá, Babel, é totalmente diferente, né? Não. Não. Se Deus quiser, no Brasil a gente não vai ter isso. Então, acho que não. Acho que porque o nosso jeito de tratar o paciente lá assim, os colegas nossos americanos que são cirurgiões plásticos... Já está prestes a falar duas coisas que estão desaparecendo do Brasil. Vai. Não, uma coisa nos Estados Unidos que é muito frequente, mesmo que eles contam isso pra nós, é assim, por exemplo, o cara sai do consultório te abraçando, dando sorriso e processo. No dia seguinte. E aí, no dia seguinte, chega o processo, você passa pro seu advogado, você pagou o seu seguro malpractice, e acabou. Não é, hoje, graças a Deus, não recebi nunca, mas assim... Se chegar um processo, vai acabar com a minha vida. O americano não. O americano, processo para ele faz parte. Ele vai no McDonald's, ele achou que aquele sanduíche está murcho, ele processa o McDonald's. Ele estacionou torto, ele processa. Quer dizer, então lá a indústria, não sei se é indústria, mas... É indústria. A cultura do processo faz parte. Tá em outdoor, ninguém tem vergonha. O cara tomou 2 Negroni, pegou o carro e vai preso... Ele sai no dia seguinte da cadeia dando sorriso, faz parte, foi preso. Aqui no Brasil você vai preso, cara, você nunca mais sai na rua, você tem vergonha do... É outra cultura. Então assim, agora assim, se é que vai chegar no Brasil isso, eu não sei. Espero que não, entendeu? Espero que não. Mas lá é assim, eu falo para pô, o paciente saiu feliz, me processou. Tanto que é comum, você sabe disso, é comum o cara operar e não ver o paciente nunca mais. 3 meses depois, tem vários cirurgiões de face famosos, americanos, que operam e não vê o paciente. Vai ver daqui 3 meses. E se processar no meio do caminho, nem vai ver nunca mais. Porque assim, ele já pagou o malpractice, vai pagar e acabou. Não tem essa de escândalo, não tem. É outra cultura. Você precifica o risco jurídico. Isso, precificar é perfeito. Essa palavra é realmente... O pessoal da Cornell tinha uma piada que era assim, você na lanchonete do hospital, você conseguia saber quem eram os obstetras pelo sotaque. O americano não é maluco de fazer obstetrícia nos Estados Unidos. É só estrangeiro, só tinha estrangeiro. Então, assim, algumas áreas de muito litígio, elas acabam sendo desprezadas pelo americano nato. Você começa também, né? Anestesia... anestesia, mas é engraçado que tem uma dinâmica diferente. Assim, eu não acho, você estava falando do judiciário, o judiciário norte-americano não é um bom exemplo de muitas coisas. Assim, ele não é, o judiciário norte-americano, ele é um pouco patológico, aliás, muito patológico, né? E essa coisa essa facilidade de processos sem fundamentação alguma, essa coisa da aventura jurídica é uma criação norte-americana, é uma invenção norte-americana, né? Quer dizer, aqueles processos malucos que tem nos Estados Unidos, num país europeu, o juiz olha aquilo, o juiz fica ofendido com aquela alegação. Ele se sente pessoalmente ofendido. Fala, o que esses caras estão fazendo aqui? E ele reage a essa alegação sem fundamento. O judiciário norte-americano come isso como se estivesse comendo qualquer outra coisa. Então, não sei se é um bom exemplo. E parte do problema que a gente está tendo de judicialização no Brasil vem da ideia norte-americana de aplicar o Código de Defesa do Consumidor à prática médica. Então, assim, porque o Código de Defesa do Consumidor, que na verdade é uma coisa muito boa que o Brasil fez, é muito boa, mas a aplicação dele à prática médica criou certos conceitos que fazem sentido no comércio e na medicina não faz. Então, a garantia de resultado, o reembolso do produto, o vício oculto, né? Você compra uma geladeira, depois de 3 meses você descobre que a geladeira está com um problema qualquer no motor, você tem que receber uma geladeira de novo ou o mesmo valor, ou você vai comprar outra de valor equivalente.
essa dinâmica que faz muito sentido no comércio, aplicada à medicina, vira tudo de cabeça para baixo. Interessante demais. Quer dizer, se você oferecer garantia de resultado na medicina é um contrassenso, é uma impossibilidade. É verdade. O que outra coisa mais vê hoje nas redes sociais, o cirurgião ele fica prometendo coisas na rede social. Mostra o pré e o pós. Mas esse é maluco, né? Mas na nossa especialidade é muito. Bel, você sabe que uma coisa que ele falou, e a gente tá dando armadilha, né? A gente tá dando munição, né? Munição. Tá dando. Munição pro bandido. Agora, uma coisa que no Brasil me incomoda, e eu vejo de colegas falando sobre isso, é... Quando você processa alguém sem fundamento no Brasil, independente que seja com ou sem fundamento, você já virou réu. Você já é réu. Sim. Mesmo que eu chegar e vou processar o Abel, porque eu acho que o cabelo dele tinha que ser azul e é preto. Eu vou te processar por isso. Sim. Não existe um filtro. Você vira réu. Existe. Porque você... Não existe. Existe. É aquele pouco usado. O juiz, quando ele recebe a peça inicial, ele vê... Ele tem uma série de critérios que ele tem que examinar na peça inicial e dizer se aquele processo prospera ou não. Mas eles não veem isso, não pode ser. O HC teve um processo recente, não preciso citar aqui. 22 anos depois da cirurgia. 22 anos depois. O juiz... Como é que o juiz vai deixar um processo 22 anos depois? Eu dizia porque existe um conceito chamado... O Código de Defesa do Consumidor inclui um conceito chamado vício oculto. Você não sabe que você sofreu o dano. Quando você descobre que você sofreu 22 anos depois. Eu vou pegar o exemplo típico desse tipo de situação. Compressa esquecida na cavidade. Tá? A compressa... Entendi. A gente é cirurgião. Vai ficar 22 anos lá dentro. Entendi, pode ser. Mas o pico de incidência de complicação de compressa esquecida na cavidade é 20 anos. Cavidade peritoneal, a maioria dessas compressas, como ela é estéreo, ela encapsula e ela fica quieta lá para sempre. Essa me viu uma lógica. Isso me deu uma lógica nisso. E essa pessoa não sabe, durante uma década, duas, essa pessoa não sabe que sofreu esse dano. Qual dano é outra coisa que a gente vai discutir. Mas esse erro, né? Quer dizer, esqueceram uma compressa, esqueceram um Kelly dentro da barriga da pessoa, esqueceram bacaus dentro do tórax do paciente. Tá? Eu fui perito nesse caso. Só descobriu quando fez um raio-x. Fez um raio-x no posto de saúde e tem um bacaus dentro do paciente que fez uma toracotomia. Mas enfim, não sente nada, não acontece nada. E aí a gente vai discutir aquela coisa do dano, né? Primeiro você discute se teve erro ou não. Aquilo ali certamente não devia estar ali, né? E a presença daquilo ali certamente decorre de um erro, né? De quem é outra discussão, mas certamente aquilo ali não devia estar ali. Não é um mau resultado, é o produto de uma má prática. E depois você vai ter que discutir o dano. Qual é que é o dano que decorre disso aí? É uma loucura. Né? É comensurável, né? Ou não, né? Quer dizer... Cara, se você parar pra pensar, o marca-passo fica no subcontrole. Bel, é muito assim, olha, quem tá nos assistindo, assim, é muito difícil, né? Aquele negócio assim, mas assim, quem já participou, como nós aqui, já participamos de cirurgias de trauma, por exemplo, que é aquela onde você coloca lençol do chão, do armário, eu não cheguei a colocar, mas eu cheguei a ver. Você fez residência na década de 90. Não, então vou chegar lá. Vou chegar lá, não sei o que chegar. Eu cheguei a ver no pronto-socorro colocar lençol, não lençol sujo, lençol do armário limpo de tanto sangue. Isso na chegada do paciente, para estancar o sangue. Pô, aí sobe aquele estresse, massagem com a mão dentro do coração. Aquele estresse. Porra, você esqueceu uma compressinha atrás do fígado lá, que não tinha o fio radiopaco, que na época era isso o quê? Porra, 20 anos depois acha a compressa. Porra, tá errado, aquela compressa não era pra estar lá. Mas eu acho que nós, médicos, entenderíamos o porquê. Não dá para aceitar, foi um erro. Ou seja, ele esqueceu a compressa. Mas o contexto... o contexto daquela urgência. Então, assim, é essa subjetividade da medicina que é difícil para um leigo como juiz entender. Entendeu? Mesmo o perito, muitas vezes, é um perito recém-formado, médico, que não teve essa vivência na década de 20 anos depois. Quer dizer, então assim, você jogar
alguém que pode ser, entre aspas, condenado por um ato que jamais ele queria fazer. Sim. Diferente do cara que tá com revólver e sair de manhã cedo com revólver pra roubar o relógio do cara. É totalmente diferente. E muitas vezes esse cara é condenado pela sociedade, imaculado a sua vida, por uma coisa que ele não saiu de manhã com a arma apontada. Então, como é difícil. Então, Piazza, como assim, é difícil. Eu entendo o seu argumento, mas como eu não sou líder religioso, eu não julgo a intenção das pessoas. A intenção, se o cara tinha intenção ou não de fazer aquilo... Sim, eu entendo isso. Por isso que eu acho que foi um erro. É igual. Por isso que eu acho que foi um erro. A compressa lá é um erro. Ela é que é mais prova cabal do que mas de causa aqui. Então, mas erro de quem? Do cirurgião responsável. Por quê? Porque ele é o responsável pelo paciente. Tem 6 pessoas responsáveis pelo desaparecimento do equipamento cirúrgico numa cirurgia qualquer. O cirurgião, o auxiliar, a chefe de sala, a instrumentadora e o circulante e o técnico da CME. Sim. Então você pega, por exemplo, aquele bacaus que está dentro do tórax do negócio. Tem 6 pessoas que deviam ter dado falta daquele treco. Mas por que só um é responsável? Mas não é assim que funciona? Ou não? Ué. Não é assim? Quem é o responsável pelo desaparecimento do bacaus? Eu falo, olha, tem 6 pessoas envolvidas num instrumento cirúrgico que foi para cirurgia e não voltou. Isso é outra coisa que eu aquele não sabia. Caso clássico, que todos nós ouvimos isso durante a faculdade e a residência, e eu cheguei a ver que não foi o mesmo, mas eu cheguei a ver um caso da sapata dentro do abdômen. Eu cheguei a ver esse caso. A sapata pra quem não sabe, é o maior instrumento cirúrgico da caixa. Como é que não deram falta daquele treco? É, cara. Então tudo bem, o gênio que fechou a barriga do paciente com a sapata lá dentro é responsável por aquilo que aconteceu. Mas a instrumentadora não percebeu que não tem sapata na mesa no fim da cirurgia? A enfermeira não percebeu isso? O pessoal da CME não deu falta do equipamento? Todos serão punidos? Isso é do juiz. Mas o habitual é sim ou o habitual é não? Isso é do juiz. Você sabe que eu literalmente paro de ver o caso. Quem é punido é só o cirurgião. Não. Por isso que não. A sua responsabilidade de ser cirúrgico é a maior de negócio é muito subjetivo. Quer ver uma coisa? Vídeo cirurgia. O clamp caiu na cavidade abdominal. O cirurgião caiu lá no meio, ficou lá embaixo. 10 anos depois ela faz um raio-x, tem um artefato lá. E aí? Eu passei uma coisa tão quebrar engraçada. agulhas. Quantas vezes dentro do abdômen dá um ponto? Eu passei uma situação tão engraçada. Achar demora 5 horas. Mas acha, né? Não deixa, a gente nunca deixa. Como na minha vida assistencial, eu passei uma cena tão Olha, vocês estão vendo cada coisa, hein? Cada meandro da medicina. Nós estamos aqui, precisamos encerrar, senão eles já estão passando. Vocês iam dormir hoje? Nós vamos fazer isso. Tô parecendo o Vilela do Jornada Limitadas. 8 horas. Mas o papo tá tão agradável, Fábio, que olha, eu acho que a gente vai ter que interromper. Não, mas eu quero ver esse caso dele aqui. Não, isso na verdade foi no ambulatório de cirurgia. E chega um casal, a senhora tinha sido operada e eles estavam obviamente indignados com o que tinha acontecido com ela. E o cara me puxa um raio-x do negócio, raio-x de abdômen do negócio. Olha aqui o que fizeram comigo. O que era? Tinha um pós-operatório de uma colecistectomia que tinha os 3 clipes de titânio no pedículo da vesícula. Eu sou cirurgião geral. Eu olhei aquilo, o meu olho nem registra aquilo. Nem vê aquilo. Aquilo é parte de um raio-x normal de pós-operatório. Eles indignadíssimos com aquilo e eu não conseguia ver o que estava incomodando eles. Falei, mas desculpa, explica pra mim o que tá acontecendo. Olha o que fizeram comigo. Falei, o quê? Não tem nada, eu não tô vendo nada desse raio-x. Esqueceram os entendeu? Pois é, o clipe. Entendeu? Loucura, né, Abel? E tem um caso famoso que foi pra televisão, um desses programas de escândalo, também do raio-x desse, que você vê os colchetes do sutiã da paciente. Fizeram o raio-x dela com o sutiã e tem os colchetes do sutiã. Não sei se usa mais amarra de externo ainda, usa fio de aço ainda. Os colchetes do sutiã, e o cara lá, olha o que aconteceu com a cirurgia. Você olha o raio-x, tem os colchetes do sutiã lá no meio. Mas, Fábio, nós estamos aqui mais de 1h20 conversando. Eu queria agradecer. Foi bom o papo, hein, Abel? Muito bom. E esse para quem está nos acompanhando, que é o público leigo, saber assim, além de tudo, a responsabilidade, o cuidado que seu médico, não aqui nós não estamos aqui falando de nós, do seu médico tem, porque assim, ele tá o tempo todo, como diria um amigo meu, andando numa corda bamba, num precipício de 50 metros. No fio da navalha. No fio da navalha. Essa é a graça da medicina ou não, Fábio? Eu falo pros meus residentes, olha, toda vez que vocês vão entrar numa cirurgia, é como botar a cabeça na guilhotina, sabe? Você tem que estar atento. Sabe o que acontece? O médico, ele não tem opção segura. O que ele faz é pesar riscos.
Se ele operar, ele tem um risco. Se ele não operar, ele tem outro risco. Não tem essa coisa de resultado garantido e opção segura, é balela. É isso aí. É isso aí. Por isso, valorize seus médicos, né? Quando você tiver um médico de confiança, valorize ele, abrace assim, ele. Pra você ver como não é fácil essa nossa profissão. A gente queria agradecer mais uma vez você na terça de carnaval, acompanhando nosso programa, nosso Pod Plus. E um que amanhã seja uma quarta-feira com que não seja de cinza. Não, começa a quaresma agora. Agora começa a quaresma. Amanhã é o dia do jejum, pra você liberar todos os seus pecados e começar a quaresma pra... Pessoal, obrigado. Obrigado, Muito GCA. Obrigado a todos, e Fábio. até dia... Obrigado, gente. Dia 8, semana que vem, sobre reprodução. Reprodução humana. Reprodução humana. Cláudio. Não, doutor Arnaldo. Arnaldo. O sobrenome dele é complicado. É o nome italiano. Mas ele é uma pessoa imperdível o programa. Eu vou falar o sobrenome dele. Cambig. E uma coisa interessante, Dia Internacional da Mulher, hein? Dia 8 de março. Dia 8 de março. Então até lá. GCA, obrigado. Muito pessoal, obrigado. 0102. 002. Muito obrigado. Até semana que vem. Fábio, caneca é sua. É sua.